Boa noite, pessoal. Boa noite, Alice. Boa noite, gurizada. Boa noite. Vamos começando, então, pessoal. Tivemos que alterar um pouquinho o nosso calendário, né? Hoje seria o dia das apresentações, né? Mas acabou que nós não conseguimos ter aula na sexta. Eu fui ter energia só 11h30 da noite. Ficou o dia todo praticamente sem, então ficou inviável de dar aula, né? Então, isso fez com que alterasse um pouquinho o nosso cronograma, tá? Então, hoje a gente vai ver a questão da queda de tensão, tá? Então, a outra parte do dimensionamento de condutor que falta, tá? E em tese, tá? Seria amanhã o dia das apresentações, só que eu estou vendo que o pessoal está com bastante dificuldade ainda na parte de capacidade de condução de corrente, tá? Então, eu vou avaliar isso, tá? Até o final da aula, se eu vou dar um dia a mais amanhã para dúvidas, tá? Dependendo do nosso andamento da aula de hoje também, do entendimento, né, dessa parte de queda de tensão, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer essa segunda apresentação de amanhã, e aí o nosso calendário começa a apertar, tá? Mas a gente vê o que a gente consegue hoje, e aí a partir disso eu repenso aí o que a gente vai fazer, tá? Por que eu digo isso? Eu basicamente tenho, se eu não me engano, 4 grupos, tá? Dos 11 que me mandaram a capacidade de condução de corrente e que eu dei o ok, tá? Outros tá pendente de eu retornar ainda, tá? A princípio, mais 2 grupos, e o restante sequer me mandou ainda capacidade de condução de corrente, tá? Então, eu vou ter que avaliar isso, mas vamos ver como é que vai ser a queda de tensão ainda hoje, tá? Porque eu estou me baseando por quem realmente está procurando e quem está encarando, tá, pessoal? Então, se a gente falar de queda de tensão aqui, os que estão na aula hoje, que são basicamente os grupos que têm procurado e têm feito tudo no prazo, aí a gente vai conversar e vai acertar se vai ser amanhã ou se querem mais uma aula de dúvidas, tá? Mas a gente vai acertar com quem está presente aqui e quem está participando do nosso dia a dia, tá? Antes de eu começar queda de tensão, tá? Alguma pergunta, alguma pendência em relação à capacidade de condução de corrente que querem que eu volte para a gente falar, ou os que estão aqui, tá ok, posso tocar a queda de tensão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Alice. Boa noite. Eu mandei uma dúvida, tu não conseguiu me responder porque tu estava sem energia aquele dia. É só a respeito do meu circuito de iluminação. Por exemplo, ele repetiu, né? Ele vai repetir, por exemplo, ele vai repetir no quarto e na sala. Por exemplo, o meu iluminação é o número 1, tá? Aí ele vai lá no circuito e vai mostrar o 1 no quarto, e vai mostrar o 1 na sala, vai mostrar o 1 na cozinha. Tem problema repetir assim ou não? Não, é assim, ó, o que tu não pode é ter um mesmo circuito passando por diversos eletrodutos, tá? Mas no teu caso, deixa eu até abrir aqui o teu, eu tenho as coisas de cada um.
No teu caso, tu tem um circuito para iluminação de todos, é isso, né? Tipo, os 3 cômodos, a iluminação é no circuito 1. Isso. Aí o teu circuito 1, é óbvio, ele vai passar pelos 3 cômodos. Sim. Tu colocou um eletroduto para ele. Tem mais alguma coisa no teu eletroduto? Tu tinha colocado as TUGs, né? Se eu não me engano. Vai passar junto ao circuito da iluminação. Aí o circuito vai para a cozinha. Aí ele vai para a cozinha, para o quarto, para o banheiro, né? No mesmo. Só que a TUG da cozinha, da sala e do banheiro são circuitos diferentes. Tá, o que tu teria que ter, então, no eletroduto, eu abri o teu arquivo agora, tá, Jorge? Tu não pode repetir, foi o que eu falei. Por exemplo, o teu circuito 1, ele está em 3 eletrodutos. Pensa na parte prática. É viável tu passar o mesmo circuito por 3 eletrodutos de forma simultânea? Não, eu não passaria por 13 eletrodutos, eu passaria no mesmo eletroduto, né? Mas aqui tu tá me dizendo que o teu circuito 1, ele tá no eletroduto 1, no 2 e no 3. Ah, não, sim. Eu não vou conseguir te explicar assim só falando, teria que olhar no desenho. Tu conseguiu abrir o desenho aí ou não? Eu consegui. Eu tô olhando para tua planta. Tá olhando? Uhum. Então, ele vai para a cozinha, né? Aí, então, eu teria que fazer 3 circuitos separados, um para a cozinha, outro para o quarto e outro para o banheiro? Não. Iluminação? Não. Tu vai ter um eletroduto que vai sair da caixa do quadro de distribuição e ele vai passar por todos os cômodos. Tá, então, é um circuito só, que nem eu fiz. De iluminação. Um circuito só, um eletroduto só. Por que o teu circuito 1 está em 3 eletrodutos diferentes? Ele sai de um eletroduto e entra no outro? Não. Então, por que ele está em 3 eletrodutos diferentes? Porque a TUG a minha TUG da cozinha é um circuito. Quando eu botar ela lá na divisão do circuito, um pedaço da minha iluminação ela vai passar ali, na cozinha. Aí depois, quando eu botar a minha isso TUG... não muda o eletroduto, o circuito... mas aí quando eu botar no quarto, vai passar pelo quarto. Eu vou ter que botar ali na divisão do eletroduto que a iluminação está passando ali. Aí eu vou ter que repetir o 1. Não. Não? Não. Ele não está conseguindo entender. Mostra um desenho para ele, Alice. Mas eu falei para ele, quando a gente conversou, eu falei que ele estava misturando o que era circuito e o que é eletroduto. Isso, foi isso que eu entendi também. Eu acho que tá eu conversei sobre isso com ele, que ele está confundindo o que é um e o que é outro. Não, eu entendi o que é eletroduto e o que é circuito. Não está aparecendo. Mostra um exemplo Alice. de demanda para ele. Mostra um exemplo de demanda. Não. Alice. Ele não está, de repente, com a mesma dificuldade que nós estávamos? Que o nosso passava, o circuito da iluminação passava por todos os cômodos, te lembra? Não. É que ele está... eu vou desenhar. Ele está repetindo, por exemplo, digamos que ele tenha feito uma tabela de divisão de eletroduto. Aí, por exemplo, ele está botando eletroduto 1, aí ele está botando circuito 1, eletroduto 2, ele está repetindo os circuitos nos eletrodutos, entendeu? Aí ele bota o circuito 1 de novo no eletroduto 2. O que tu tem é isso aqui, Jorge. O que tu tem é o teu banheiro, o teu quarto e a tua cozinha, certo? Sim, certo. Aí vamos supor, vou desenhar aqui tu tem um ponto de iluminação, aqui tu tem 1 e na cozinha 3, é isso, né? Isso. Tá. E aí tu tem quantas? Tens quantas TUGs no banheiro? No banheiro tem 3.
uma... Vai ficar virado mesmo, porque a coisinha é Tá. assim. 3. No quarto, 1, 2, 3 também. É. Uma. Vou botar aqui 2. Vou botar aqui 3. E na cozinha, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui está a tua iluminação e tuas tubos. Se não me falha a memória, tu tem o circuito 1, a iluminação de tudo. Aí tu tem um circuito para iluminação de tudo. Tu tem um circuito que é o teu circuito 7. Tu tem as TUG da cozinha. O teu circuito 8, tu tem TUG do quarto. O teu circuito 9, tu tem TUG do banheiro. É isso. Eu estou abrindo aqui. Tá? Se eu não me perdi nas minhas anotações do teu, é isso aí. E o que a última conversa que a gente teve é que tu queria colocar tudo isso num eletroduto. Tá? E aí eu te disse, então, que o teu eletroduto 1... Alguém está digitando e está com o microfone aberto, então aparecendo para nós aqui. Deu. Foi mal, Alice. Sem problemas. O que a gente tinha conversado é que tu queria colocar um eletroduto para toda iluminação e todas as tubes. Era isso, né? Isso. Então, o teu eletroduto 1, ele teria o circuito 1, o 7, o 8 e o 9. Até colocar aqui em cor separada. Tá? Isso seria o teu eletroduto 1. Como que tu faria isso? Tá? Vamos supor que a gente tem aqui nosso quadro de distribuição. Tá? Desse quadro, vai sair o eletroduto 1. Tá? Então, saiu aqui o eletroduto 1. Tá? Vamos botar ele pelo canto para ver se fica mais fácil. O eletroduto 1, ele saiu, tá? E ele vai percorrer toda a tua casa. Alice, Tá? eu entendi. Na verdade, eu estava dividindo esse eletroduto aí. Ele é o mesmo. Aí, por Tá, não exemplo, entendi. ele vai vir nessa tomada e aí vai ter a bifurcação Assim? para cá. Aí tu Tá, vai... mas ele vai continuar sendo um. Todo ele é um. Todo ele é Entendi. 1. E eu estava dividindo ele. Aí Por ele exemplo, vai... a parte vai para a sala, eu estava botando pessoa... como um. A parte que vai lá para o quarto, eu já estava botando o eletroduto como outro eletroduto, tá? Não, entendi. Aí, por exemplo, aí tu vai ter, vamos supor que tu A cada quer... emenda dele, tu considerava que era outro eletroduto, é isso? Era Sim, isso que ele estava fazendo. Quando passava lá para a cozinha, eu considerava como se fosse outro eletroduto, entendeu? Entendi, agora entendi. E aí, tipo, ele tinha vários eletrodutos e cada eletroduto tinha, tipo, 1, 2, 3 circuitos, só que aí o outro já tinha esses circuitos de novo. Tá, não, agora entendi, agora ficou claro. Aí, no teu caso... Para não ficar tão difícil, tu considera só a caixa, entendeu? Por exemplo, tu imagina que está saindo 4 mangueiras do CD. Aí tu vai ter quatro eletrodutos. Não, agora entendi. No caso dele, ele pode fazer o quê? Ele pode ter um eletroduto 2, que seja as tuas TUs da cozinha, que aí, no caso, seria o teu circuito 3, 4 e 5. Tá, entendi. E aí tu pode ter um outro eletroduto, o 3, que seja, por exemplo, o ar do quarto, que é o teu circuito 2, e o chuveiro, que é o teu circuito 6, ou tu pode ter um eletroduto para cada coisa e ficar com 4 eletrodutos. Por exemplo, tu pode ter essa divisão aqui, 4 eletrodutos.
Entendi, agora ficou claro. Tá? E aí o Tá. teu fator de agrupamento vai ser com base nisso. Tenho 4 circuitos aqui, vai ser o fator de agrupamento, se eu não me engano, 0,65. 3 circuitos 0,7, 2 circuitos 0,8. Uhum. Um circuito 1. E aí, com base nisso, que tu vai ter esses fatores de agrupamento. Tá, não, agora entendi. Agora entendi. Foi? Foi. Obrigado. Obrigado aí, pessoal. Mais alguma pergunta sobre capacidade de condução de corrente? Antes da gente avançar aí, pessoal? Alice, só uma pergunta. Nós vamos ter que colocar na planta esses eletrodutos? Não. Não? Não vai precisar. Não vai precisar, porque senão as plantas vão ficar muito poluídas, né? O que vocês vão ter que, claro, ter mais ou menos a noção é das distâncias que a gente vai usar agora, né? Mas eu não vou cobrar todos esses desenhos na planta. Porque aí... Para mim organizar as distâncias e a divisão em eletroduto, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma planta rapidinho, mesmo à mão, numa folha. Aí eu fiz igual que fez ali, botei os pontos de iluminação, as tomadas, as tubes e as tui, e fui desenhando, tipo, as tubulação. Isso, que aí tu tem uma noção da distância, mais ou menos, porque aí tu tem, claro, todo o comprimento da peça. É claro que não vai ficar um valor exatamente, porque daqui a pouco, eu desenhei achando que estava no meio do cômodo, mas está um pouquinho para o lado, mas são valores aproximados, mas é exatamente essa ideia que tu fez, Lucas. Isso. Até para conseguir deixar certinho ali a divisão em eletroduto. Senão ia ficar uma coisa muito rasa, assim, entendeu? Era muito fácil eu pegar, sair jogando qualquer circuito lá nos eletrodutos, só que sem saber se ia dar para fazer ou não na prática. É por isso que eu fiz esse desenho. Sim, daqui a pouco tu pega, eu tenho um circuito, que nem, por exemplo, o Giorgio, ele tem um circuito para iluminação, um circuito para TUG de um cômodo, TUG de outro cômodo, e aí depois cada TUI ele botou em um circuito. Aí daqui a pouco ele bota o chuveiro, a TUI do chuveiro, que é no banheiro, as TUGs do quarto com micro-ondas. Tipo, aí tu vai ver, daqui a pouco todos os eletrodutos estão passando por todos os cômodos e vai e volta e fica uma bagunça, né? Então, a ideia é tentar centralizar partes comuns, por isso que eu disse para ele, daqui a pouco põe todas as tuis da cozinha junto, todas do outro junto, para tentar otimizar também, né, um pouco. Então, vamos para essa parte. Eu mandei esse material, tá? Esse material dos slides, explicando limite de queda de tensão, a gente já viu isso, só para relembrar, mas o que eu acho mais importante é seguir, e é como eu pretendo explicar a aula de hoje, seguindo aquele exemplo que a gente fez na aula de capacidade de condução de corrente, seguindo ele, era para ter mais coisa aqui no caso. Cadê o início? Era para ter coisa escrita aqui. Lembrem que tinha o IP, tinha... Por que que isso... Eu tirei print, mas não sei se eu tirei print de tudo. Espera aí que eu vou ver. O que eu fiz aqui? Por que sumiu? Mas era...
Aqui dizia circuito, aí tinha a potência, tinha a tensão e tinha o IP, se eu não me engano. E aí a tensão era 127 e a potência era 600. Deixa eu ver se bate os valores. Porque a minha memória às vezes não é tão boa assim. 600 dividido por 127. Dava 674, é 600 mesmo. Não, aqui dá 4,72. É isso, dividido. Isso, eu vi errado. Isso aí, 472. É, isso. Era isso, Até porque é igual o meu circuito de iluminação. 600. então era isso aqui. Tá? Não salvou, mas a gente recuperou aqui. Tá? E aí eu falei para vocês que quando a gente visse queda de tensão, nós iríamos aproveitar essa parte aqui da tabela. Tá? Então, vamos selecionar isso aqui. Vamos botar aqui. Isso aqui a gente aproveita na aula de hoje. Tá? O que a gente basicamente precisa aqui? Tá? A gente precisa do nosso limite de queda de tensão, que é aquele E%, tá? Que eu falei para vocês já quando a gente viu isso na outra disciplina e também já falei em outras aulas, que a gente trabalha com um valor de 2%, tá? Quando a gente fala de residência. Esse 2% é a mesma coisa que eu falar que é 0,02, tá? Além disso, né, eu preciso, e aí está a questão, que é o valor do L, que é o meu comprimento, tá? Então, são essas as informações que a gente precisa para calcular e obter a nossa seção. A chave toda está aqui, nesse L, tá? Então, o que o colega fez? Tá? Deixa eu abrir aqui um pouco mais o coisa para botar aqui para o lado. O que o colega fez que ele estava falando? Eu tenho aqui a minha planta. Tá? Então, seguir com aquela planta que a gente tinha. Um, dois, três. Alice, me desculpa interromper, adiantar aí. Então, no L por quilômetro ali, ou sei lá, não sei se significa isso. É que é o L, é o comprimento, e tem que estar em quilômetro, né? Vocês têm essa informação em metro. Tem que converter metros para quilômetro, é isso? Isso, que é dividir por 1000. Por isso que tem 0,02, digamos assim. Tipo, 20 metros quer dizer 0,02. Daí eu tenho isso aqui, por exemplo. Vamos pegar um verde aqui. E aí, a maioria do que eu tenho aqui colocou um eletroduto para iluminação. Tá? Então, vamos pensar nisso aí que a maioria fez. Então, aqui a gente tem o nosso quadro. Vou até aumentar a espessura aqui para ficar. Temos o nosso quadro de distribuição e dele sai um eletroduto, tá? E aí ele vai ligar toda essa parte de iluminação, tá? O que é esse L? Tá? O meu circuito 1, então, é toda a minha iluminação. O que eu tenho que fazer? Qual é o comprimento desse circuito? O comprimento desse circuito é toda essa distância daqui até aqui,
daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Eu vou somar todas essas distâncias que eu tenho esse circuito 1 percorrendo. Ah, aqui eu tenho 2 metros, aqui eu tenho 2 metros, aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho, por exemplo, daqui até aqui, vamos supor que a minha peça tem 4, aí aqui eu vou ter 3 metros, e essa mais 4 vai ter 7. Daqui a aqui eu tenho 4 aqui, mais 3 aqui, também tenho 7. Então, eu vou somar todas essas distâncias e eu vou ter um valor em metros. E aí, eu vou converter isso para quilômetro. Como que eu vou fazer isso? Dividindo por 1000. 1000. Tá? São essas distâncias que vocês precisam ter. Só que vocês vão ter que fazer isso para cada um dos circuitos de vocês. Então, se eu pedisse para vocês indicarem tudo isso na planta, ia acabar ficando bastante poluído, né? Então, daqui a pouco, é mais fácil vocês fazerem, vamos dizer assim, uma planta em branco só com a parte da iluminação, aí fazer o esboço para isso. Aí depois, eu tenho um circuito só com tubes. Marca as tubes e faz a mesma coisa para ver as distâncias. Cada um vai ter uma maneira de fazer, até porque cada um dividiu de uma maneira, né? Então, mas vocês têm que... O que tem que ficar claro é isso. O circuito saiu, né, do quadro de distribuição, e aí até onde ele vai. E aí vocês vão ter que ir somando essas distâncias que ele percorre a cada um dos pontos de energia que vocês estão considerando. Tá? Se a gente tivesse, por exemplo, um segundo circuito, vamos considerar aqui, ó, aqui eu tenho uma TUI, aqui eu tenho outra TUI, aqui eu tenho outra TUI, tá? Que são as minhas TUIs da minha cozinha, tá? Só que eu tenho um circuito, que é o meu circuito 2, que ele é só do meu forno, tá? E aí ele tem 1.900 de potência e ele está ligado a 220. Esse aqui é só o meu forno, tá? Que vai ser esse meu aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Opa, não era isso que eu queria. Alice. Oi. Tá, no meu caso aqui, no meu circuito 1, ele ficou a iluminação e as TUG junto, entendeu? Então, aí eu tenho que calcular a descida das TUG também, né? Na metragem, né? O teu circuito 1 ou o teu eletroduto? Meu eletroduto, desculpa. Meu eletroduto. Tá, mas a gente está falando... Aqui a gente está falando do circuito. Uhum. É claro, tá. É claro que, por exemplo, se eu tivesse outro circuito passando aqui, né? O que sai da caixa é o eletroduto, tá? O que sai da caixa é o eletroduto. Mas dentro dele está passando 2 circuitos. Um é esse circuito aqui que eu falei, que eu fiz, e outro é o circuito de uma que é o circuito das tubes. Essa distância de fora aqui, tu vai considerar, claro, porque ele está dentro do eletroduto. Mas essas distâncias entre a parte da iluminação, não. Tá, eu te entendi. O que tu está calculando é a metragem dos condutores, né? É isso aí. Tá, não, desculpa, acabei misturando os dois. Claro, eles vão passar pelo mesmo eletroduto, mas, claro, a metragem talvez vai ser até parecida, mas... Sim, porque, por exemplo,
vamos supor... vamos fazer esse teu exemplo, então. Não vamos fazer esse exemplo que eu falei aqui. Não, Alice, pode seguir, eu te entendi. Não. Pode Depois, seguir, qualquer pode seguir coisa, a gente raciocínio. faz um separado. Porque eu acho que o separado não vai causar tanto problema. Não, mas ficou legal esse teu separado aí. Que aí faz depois só a gente volta para ele. Vamos supor que eu tenho aqui... Lá, vou eu botar minhas coisinhas horrorosas. Eu tenho uma TUG aqui, tenho uma TUG aqui, uma aqui e outra aqui. Tá? Eu tenho uma TUG nesse cômodo, uma TUG nesse, 3 TUGs nesse. E o meu eletroduto 1, esse eletroduto aqui, ó, ele passa todo o circuito de iluminação, que a gente já viu, que está na cor... o meu eletroduto 1 é o eletroduto esse verde aqui. Ele passa todo o circuito 1 de iluminação, que está com as medidas em azul, e agora a gente vai fazer as medidas dele em laranja do circuito 3, que é o circuito das TUGs. Ele saiu junto aqui no verde, tá? Só que eu não vou ter essa distância aqui. Eu vou vir com o meu eletroduto, sigo esse verde aqui, tá? É o mesmo, essa parte é toda igual, aqui é toda igual, só que aí eu vou ter essa distância até aqui, essa distância até aqui, vou seguir com ele, vou ter essa distância até aqui, e vou ter essa distância até aqui, essa distância até aqui, e esse pouquinho até aqui. Então, esse 7 vai ser o mesmo, até aqui esse 7 também vai ser o mesmo, tá? Só que eu vou ter mais essa parte aqui, mais essa. Então, eu não vou somar essa parte em azul, eu vou somar só a parte em laranja. Porque por mais que ele percorra pelo mesmo eletroduto, a bifurcação dele é diferente, porque um está indo para a parte da iluminação e o outro está indo para a parte das TUGs, né? Então, um bom trecho é o mesmo. Vai ter pequenas variações mais no final dessas distâncias. Né? Né? E aí tu vai considerar a descida das tomadas também, né? No caso das TUG, né? No caso das TUG, tu considera a descida delas, né? Sim, em relação... Que é mais, tu tem que calcular também, né? Sim, porque tu não vai vir com... Depende de onde tu vem com ele, né? Que geralmente tipo, a gente... Tu tá com ela com 1,20 m do chão. Aí a outra, a da iluminação, daqui a pouco tu tá com 1,20 m. A chave da iluminação, só que a TUG, ela tá a 30 centímetros do chão. Ou a do ar, que geralmente a gente coloca lá em cima. Isso. Então, tu tem que calcular, tem essa variante, né, também, né? Sim. E aí, essas distâncias que vocês vão encontrar, elas vão estar em metros, porque a planta de vocês está com largura e comprimento em metros. E aí, depois que vocês tiverem o valor total para cada um dos circuitos, vocês têm que converter em quilômetros para colocar na fórmula. Qual a fórmula? É essa fórmula aqui, que vocês vão multiplicar a tensão pelo 0,02 e dividir pela multiplicação do comprimento com a corrente de projeto. E aqui um erro, pessoal, que aconteceu muito quando a gente viu isso na outra vez, e acontece várias vezes, tá? É como colocar isso na calculadora, tá? Então, tomem cuidado. O que eu aconselho? Façam essa multiplicação, tá? Até porque vocês vão multiplicar 0,02 por 127, 0,02 por 220, vocês já vão ter qual é essa parte de cima para todos os circuitos. Aí, depois, vocês multiplicam isso aqui, achem qual é essa multiplicação, e aí façam a divisão. Porque, senão, o que acontece? A calculadora faz o quê?
na maioria dos casos, dependendo de como vocês colocam, ela multiplica isso aqui, divide pelo IP e o resultado multiplica pelo comprimento, tá? Porque a calculadora ela faz na ordem que vocês colocam, a não ser que vocês coloquem parênteses, tá? Então, tomem cuidado na hora de fazer esses cálculos, porque pode dar erro nisso. A não ser, claro, se vocês estiverem fazendo no Excel, bom, aí o Excel, ele já tem as células ali, aí fica muito mais fácil, tem como colocar direto para ele resolver, tá? Mas tomem cuidado na hora de fazer esse cálculo para não se perderem. Tá? Então, o que vai mudar em relação ao Projetos 2 é que no Projetos 2 tu já nos dava... O L. Exatamente o L, né? Que, tipo, teve o L que foi 0,02 e teve outro que foi 0,04. Exatamente. Né? Tipo, então, e nesse caso, tipo, cada circuito ele vai ter o seu L específico. Uhum. Tá, eu te entendi agora, eu entendi. Aí essa é a queda de tensão que a gente vai ter. Não, o limite de queda de tensão é o E, né? Aí vocês vão ter aqui o que a gente chama de queda de tensão unitária, ΔV unitária. Tendo esse valor, que aí a gente consulta a tabela para ver a secção. Ah, tá, ok. Tá? Que tabela? A tabela está aqui. Tá? O que a gente vai fazer? Monofásico ou trifásico? Você perguntar, tá, mas e o bifásico? Né? Porque tem monofásico e tem trifásico na tabela. Quando a gente fala, nesse caso, a gente acaba considerando monofásico, tá? Mesmo quem está trabalhando com bifásico vai olhar na parte do monofásico. Aí aqui fica a critério de vocês, tá? Vocês vão ter que indicar onde vocês estão olhando para eu poder corrigir. Vocês querem que os cabos eles estejam espaçados de um diâmetro, ou vocês querem que esteja espaçado de 20 centímetros? Aí vocês vão indicar. Eu geralmente considero o de 20 centímetros, tá? E aí vocês vão chegar para o próximo passo. Qual é o fator de potência que a gente tem? A gente está considerando fator de potência igual a 1, porque a gente está trabalhando com residência, não tem questão de potência reativa, por todos os motivos que a gente falou. Então, a gente usa o 0,92, que é o mais próximo, vocês vão olhar essa linha aqui. Alice, eu calculei e deu 530 o meu valor. Diferente da tabela de capacidade de condução de corrente, que a gente sempre olha para mais, se vocês lembrarem, essa tabela a gente olha para menos. Então, se o meu valor deu 535, qual é o menor valor em relação a ele? É o 27. Então, nesse caso, eu vou ter 1,5. Agora, se eu calculei e o meu ΔV deu 9, ele está entre o 10 e o 7. Então, eu vou olhar para o 7, porque eu sempre olho para o menor nessa tabela. Então, a minha seção vai ser de 6 milímetros. Tá? É dessa maneira que eu consulto essa tabela depois que a gente tem o cálculo do ΔV unitário para cada um dos circuitos. Falando nisso, aqui faltou, né? Aqui tem o ΔV antes da seção. Na nossa tabela. Alice, na hora de nós apresentar essa parte, como é que nós vamos explicar? Tu vai apresentar a tabela que tu montou, tá? E aí tu vai falar dela. Vai falar o circuito que tem tal potência, calculou a corrente, queda de...
E aí tu só vai falar, olha, eu considerei um comprimento tal, tá? Quem quiser pode até mostrar na planta, né? Vai dizer como calculou o ΔV unitário, não vai... eu não vou cobrar que vocês mostrem cada um dos comprimentos, tá? É claro que para corrigir, eu vou dar uma olhada por cima para ver se o valor condiz com o que vocês estão pensando, né? Mas eu não vou ter como corrigir 100%. Eu vou estar considerando que vocês não estão querendo me passar a perna, vamos dizer assim, né? Porque para eu colocar exatamente o valor de vocês teriam que desenhar item, circuito por circuito na planta, de forma independente, mostrando as distâncias para me provar que as distâncias estão certas, tá? E a gente não tem muito tempo para isso, então eu vou confiar vamos dizer assim, na integridade de vocês que estão fazendo o trabalho para colocar esses valores de comprimento. É óbvio que se colocar um valor absurdo, eu vou desconfiar, né? Vou dizer, pô, mas a planta dele nem condiz com esse valor. Mas exatamente o valor eu não vou ter como saber. Vocês, na hora de apresentar, vocês vão apresentar a tabela, tá? Vocês vão apresentar a tabela de dimensionamento de condutor por capacidade de condução de corrente, vão apresentar essa e aí depois vão mostrar a outra tabela que a gente estava falando. Vou até falar sobre ela aqui. Vamos abrir um novo aqui. Deixa eu apagar esses. Alice, eu te deixei. Alice, tá me escutando? Estou escutando, eu vi um aviso teu. Tá, eu tenho uma ressonância agora da cirurgia que eu fiz e foi marcada agora às 8 horas aqui na Clínica Tesla. Só tô te avisando, tá? Se der Tá, para me dar tranquilo. presença. Tá, tranquilo. Tá, Alice? Obrigada por avisar. Obrigado. Até amanhã, obrigado. Aí, o que a gente tem, pessoal? A gente vai ter uma tabela, tá? No final. Então, vocês vão ter a tabela de dimensionamento de condutor, capacidade de condução de corrente, e vão ter a de queda de tensão. No final, vocês vão ter aqui circuito. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Capacidade de condução de corrente. Aqui deu 0,5, aqui deu 1,5, aqui deu 0,75, aqui deu 2,5, aqui deu 6. Queda de tensão. Aqui deu 1,5, aqui deu 2,5, aqui deu 1,5, aqui deu 2,5, aqui deu 6. Norma. O circuito é iluminação, então é o 1,5, o outro é TUG, o outro é TUG também, e aí os outros é TUI, tá? Mas aí um é TUI de geladeira, que pode ser 2,5, e o outro é chuveiro, que se eu não me engano é 6, tem lugares que já pedem mais, né? E aí aqui tu vai colocar o adotado. 0,5, 1,5, 1,5, o adotado é 1,5. 1,5, 2,5, 2,5, o adotado é 2,5. É sempre o maior. Tá? Então, depois de ter a tabela de capacidade de condução de corrente, depois de ter a tabela de queda de tensão, vocês vão ter essa outra tabela aqui, que vai ser uma tabela resumo e que vai indicar qual a seção adotada para cada circuito. Essa nós não trabalhamos no projeto 2, né? A gente chegou até a queda, né? Exatamente. Fizemos, né? Por quê? Tá. Por causa da questão do dimensionamento de eletroduto. Isso a gente vai precisar saber exatamente qual foi a seção adotada para cada circuito para a gente ver a área ocupada dos eletrodutos. Então, a gente vai precisar dessa tabelinha aqui. Certo? Perguntas?
Eu não sei se o silêncio de vocês é algo bom ou é algo ruim. Não, estou tentando achar meus rascunhos aqui. Porque tu vai às vezes falando, o silêncio é tipo, entendi tudo. Às vezes é que nem o computador, assim, ó, dá uma tela azul e tu fica, e agora? O que eu faço? Mas pode fazer tudo isso numa tabela só, né? Pode. Vai ficar bem grande, mas pode. Eu fiz numa tabela só. Tu pode ter, acho que é isso que tu quer dizer, tu vai ter circuito, aí tu vai ter tensão, aí tu vai ter potência, aí tu vai ter IP, aí tu vai Isso ter aí. fator de agrupamento, aí tu vai ter IPC e vai ter a seção por capacidade de condução de corrente. Aí aqui tu vai ter o E, aí tu vai ter... Eu só botei em outra ordem, só está em outras ordens. Por exemplo, antes do E está o L. Tá, eu estou tentando botar tudo o que precisa. E aqui vai ter o V unitário, Isso e aqui aí. vai ter a seção do V unitário. Isso Aí tá, aí tu tem aqui a de capacidade de condução de corrente e a de queda de tensão. Aí aqui tu pode botar o S da norma Uhum. e aí aqui botar adotado. Pode ter uma tabela assim, não tem problema. Eu só não botei o adotado, eu acho. Deixa eu ver. Porque aí, ó, essa Tá, parte da seção tá aqui, essa parte do queda de tensão tá aqui, essa parte da norma tá aqui e o adotado vai estar aqui. Vai estar tudo que eu queria, que eu falei para fazer em 3 tabelas diferentes, porque para mim fica mais fácil, mas cada um é cada um, tudo em uma tabela, não tem problema. uhum. Eu só acho mais fácil na mesma tabela que tu vai continuando, entendeu? Por exemplo, tu pega o circuito 1 e faz todo ele numa vez só, tu vai continuando. Não tem problema, pode ser assim, só tem que ter isso que está aqui. Uhum. Não, é só isso, só faltou, para mim, só Porque faltou aqui, na adotar. verdade, o que a gente tem, ó? Aqui está a tabela de capacidade de condução de corrente. Então, aqui está a tabela de capacidade de condução de corrente. Em amarelo, na verdade, se a gente for pegar essa parte aqui, junto com essa parte aqui, é a do V unitário, né? E essa parte que diz circuito, que diz isso aqui, isso, e essa aqui é essa tabela de cima que eu mostrei. Então, tipo, tu tá englobando as 3 tabelas em uma só, não tem problema. Quem quiser fazer assim, uma tabela só, fica à vontade. Perguntas? Tu tem só como mandar a tabela, mandar não, mandar essa tabela que está aí na tela, eu perdi ela, Qual tabela? a dos condutores, essa aí. Uhum. Tá lá já, eu mandei aquele dia, eu mandei no grupo esse material. Eu mandei esse material lá, mas se quiser tirar print, fica à vontade. mas no caso, na outro projeto Zoom, Alice, tu botava, né, a queda no final e também falhou agora o nome aqui. Falhou o nome agora.
Deu trava aqui. A seção da norma, a seção adotada, a seção... Não sei o que tu tá querendo dizer, só tentei falar algumas palavras para ver se tu lembra da que tu quer, porque eu não faço ideia. Não, na tabela vinha o Vunit, depois vinha o S metros Milímetros ao quadrados. quadrado. Isso, milímetros quadrados. Depois vinha o adotado. Só que aí você só comparava capacidade de condução de corrente com queda de tensão, né? Ah, só era comparado, então. Uhum. E aqui, com o outro e a só. queda de tensão. Entendi. Tá me escutando aí, Alice? Tô escutando, Celso. Tipo assim, ó. Talvez até uma besteira que eu vou te perguntar, mas... Não, nunca é. Vamos lá. Por exemplo, ali no delta unitário, tá? Eu acho que eu descobri o meu erro. Primeiro que o que eu estava vendo, depois de ver o delta unitário, o resultado, eu estava vendo pela tabela 36, e não tem nada a ver. Seria Não. essa tabela A, né? E aí, tipo, tem algum resultado que deu 2.11. E aí tu vai na tabela, 2.11 fica entre o 2.68 e 1.75. E tu falou que vai pelo menor. Peraí. Em qual parte tu tá olhando? No FP 092, eu tô olhando entre... tu falou que eu tô olhando... Nesse aqui? Um pouquinho que eu tô falando contigo, mas tô fazendo a tabela junto. Tu adotou esse do 20 centímetros agora, né? Não, mas qual que tu tá considerando? Pra gente ir aí. Tu tá considerando esse aqui? Não, eu tava considerando esse do lado, tá? Mas, na realidade, tanto faz. Agora, eu vendo aqui, no exemplo que eu iria te dar Tu agora, tá tá? aqui. É. Nesse intervalo aqui. Só que agora, claro, eu vou recalcular e vou calcular por esse dos 20 centímetros, tá? Todos os meus cálculos. No caso, teve um cálculo que deu 2.11 e ficou 2.11 ficou entre o 2.82 e 1.88. Aí adotaria o menor, que é 1.88. Pela tabela vai dar 25, tá? A secção dele de 25. Mas claro, aí é uma lógica, mas não segue a tabela. Eu acho que seria o 2.82 que eu ficaria, né? Que aí ia dar 16 milímetros. Até O que porque é o circuito? esse cálculo, deixa eu me ver na tabela. Deve ser chuveiro. Aqui. Não, no meu não tem. Ele foi, que estranhamente, seria a Stug da sala. Tá. Por que ele Aí, deu esse valor? ele ficou, no caso, eu fiz... Não, tô dizendo por quê, tá? A gente não tá trabalhando com uma residência inteira, né? Então, Sim. nossos comprimentos, eles são muito pequenos. Isso. Então, quanto menor for esse L, maior vai ser esse valor. Tá? Então, por exemplo, no teu caso, que é a Stug só de um cômodo, e daqui a pouco, se a tua quadro de distribuição é nesse cômodo, esse teu valor aqui vai ser muito baixo. É o que, quando eu te mandei, tá, mas eu já sei que eu usei a tabela 36, que não era para ter usado. Eu já vi o meu erro. Já tá bom que tu já identificou teu próprio erro. Aí, pô, fiquei o fim de semana olhando esse negócio e não enxergava. E agora, quando tu me olhou, tu apareceu com essa tabela e eu me lembrei das outras aulas que tu tinha dado a outra vez. Eu cheguei, um negócio na minha frente, aqui, eu rateando. Mas aí, tipo, desse cálculo aí, deu, né, vamos supor, de TUG total, deu 6 metros, tá? Claro, Fiz aí vai dar o cálculo. 0.006. Isso. E aí, no caso, eu assumo essa TUG, que vai dar, a TUG não, o delta unitário como 25,
e depois boto adotado como 16, que fica estranho também, porque a minha TUG... Eu quero saber, assim, na realidade, se As ficar TUGs 16... pode ser 2,5. Sim, aí eu boto adotado, mas na Exatamente. tabela eu boto Na ali... parte de queda de tensão, tu vai botar o 25. Ah, tá, mas Quando tu adotada... colocar o adotado, vai ser 2,5. E aí, quando tu for falar para os colegas, tu vai dizer, olha, eu coloquei 2,5 porque é um circuito de TUG, tá? E só deu esse valor muito grande de queda de tensão por causa do comprimento, tá? Show. Não tem problema. É claro que tu não vai colocar, por exemplo, 1,5 para chuveiro, porque isso não pode. Claro. Tu não pode colocar abaixo da norma, tá? Mas tu pode justificar que tu colocou abaixo do valor de capacidade de condução de corrente ou de queda de tensão, considerando que é um circuito de iluminação ou de tubo, tá? Por quê? Porque isso aqui não é uma planta inteira, né? Sim. No teu caso tem 3 cômodos, não me lembro, 4. É 3 cômodos. 3 cômodos, tá? Raramente tu vai ter uma questão assim, e se tiver, não só com essas dimensões, se tu for fazer, a tua dimensão total é baixa, né? Então, por isso que no queda de tensão acaba sendo um valor muito alto, porque a gente está dividindo por um valor muito baixo na equação, né? Não, tá explicado. Agora eu vou me encarnar aqui e já te mando. Inclusive, quando eu falei lá em projetos 2, quando eu dei essa diferença de capacidade de condução de corrente e queda de tensão, eu falei que o queda de tensão ele é utilizado para longas distâncias. Por quê? Porque aí eu tenho uma longa distância em que eu não posso ter uma variação muito grande na tensão que eu estou entregando. Então, aí eu acabo considerando queda de tensão por esse motivo. Mas o real, o adotado pela norma, e que a norma nos aconselha, é o capacidade de condução de corrente, que está associado à corrente e não a essa distância. Sim, e no caso aqui, como é a parte didática, para apresentação e o cômodo, a sala não saiu tão grande, né, que é um escritório, no caso vai dar altíssimo mesmo. Não, tranquilo. Mas não tem problema. Não é que tu esteja fazendo errado, não. Ele vai dar um valor alto, e provavelmente de vários dos colegas de alto, pelo valor baixo da distância. Tá show. Tá entendido. Obrigado. De nada. Pessoal, agora eu vou seguir aquele mesmo procedimento de sempre, vou fazer a chamada e fico disponível para dúvidas, para quem quiser, para quem não quiser. Antes de saírem, enquanto eu vou abrindo a chamada aqui, vocês acham que existe a possibilidade de apresentarem amanhã, ou vocês querem amanhã ainda para me mostrar as tabelas, tirar as dúvidas e fazer a apresentação na quarta? Olha, no meu caso, eu vou fazer, no caso seria só estava dependendo da tua correção, no meu caso, porque como eu já te mandei várias vezes a tabela, eu só vou mudar os dados, eu não vou mudar a tabela. O máximo que eu vou mudar agora é só botar do lado ali da tabela adotado tal bitola do condutor, mas eu até teoricamente seria mais rápido, né? Do jeito que tá, eu te mandando a tabela. Mas eu não sei a gurizada aí. Alice, essa é a apresentação final já? A parte final do trabalho, do projeto? Ainda tem mais uma? Não. Nessa apresentação seria para falar sobre a demanda e o dimensionamento de condutor por capacidade de condução de corrente e queda de tensão. Tá. Por mim, pode ser amanhã. Por mim, né? É que eu trabalho na quarta e na quinta, e eu estou trabalhando na noite. Então, eu não vou conseguir apresentar. Na minha parte, eu só consigo depois, sexta-feira, né? No meu caso. Quarta e quinta, eu estou trabalhando das 18 à meia-noite, então eu não consigo
Não, Nem mas aí a social, apresentação não teria problema, poderia o teu grupo apresentar, entendeu? Então tá, então Com a fica ao critério justificativa que tu da achar melhor. apresentação. Mas eu digo assim, porque o de vocês e o do Alexandre, do Celso, acho que o Giorgio também, são os que estão bem adiantados, assim, sabe, em relação aos trabalhos, tá? Acho que nós só falta a queda, né, de tensão, né? A tabela da queda, né? Isso. Tá. Então, aí, tô perguntando para... Porque aí eu vou colocar lá no grupo e dizer, ó, amanhã, em tese, tá? Deve ser amanhã, pelo nosso cronograma. A diferença é que se a gente tivesse tido aula na sexta, seria hoje, né? E como a gente adiou um dia, a aula de sexta vai ser hoje, em tese a apresentação é amanhã, tá? Eu acho que tem, como eu tinha dito para estarem com a tabela de capacidade de condução de corrente pronta, acaba tendo tempo hábil para só fazer essa de queda de tensão e botar ali o adotado do lado, né? Por mim, mantém amanhã, mas estou perguntando a opinião se alguém se opõe, né? Inclusive, tem grupos que não me entregaram nem a primeira parte. E a gente não tem prova, pessoal. A gente não tem prova. É o trabalho, e uma coisa depende da outra, e vira uma bola de neve. Então, a diferença é que se não fizer o trabalho, vai ser vamos dizer assim, basicamente o trabalho todo que o pessoal está construindo durante a disciplina numa aula de 2 horas. Então, fiquem espertos. Vou manter amanhã, então, vou manter amanhã. E agora fico disponível aí para dúvidas, tá? Vou fazer chamada. Eu sei que eu estou devendo retorno. Oi. Então não vai ter prova, é isso? Vai ser só esse trabalho aí. Aí, quem concluir todas essas etapas aí, até o final tu vai avaliar por todo o trabalho. Não, vai dar foi nota. como eu falei lá na primeira aula. Vocês já estão sendo avaliados nas aulas. Vocês estão sendo avaliados em cada apresentação. Cada etapa de vocês vale nota. Cada essa apresentação de vocês. Cada checkpoint que eu estou fazendo vale 2 pontos. Então, a gente já teve a parte da proposta, a gente já teve a parte do checkpoint 1, a gente tem o checkpoint 2, a gente tem o checkpoint 3 e a gente tem a apresentação final. Cada parte dessas vale 2 pontos. Quem não apresentou a proposta e o checkpoint 1 já perdeu 4. Vocês estão sendo avaliados desde o início, na construção conjunta do trabalho. Lá no final, quem terminou o trabalho, entregou tudo, pode ter certeza que está aprovado. Não tem prova, é só o trabalho. Então, vamos lá, Alexandre. Aqui. O Alex saiu. Avner, Carlos, Celso. Estou aqui. Christopher. Christopher mandou no chat.
Cristiano, Voltei, eu tinha lido atender. Vieram me chamar aqui. Cristiano está aqui. Cristiano presente. tá? Giorgio, Aqui. Diego, Douglas. Deu tempo? Aqui. Chegou a tempo da chamada? Ah, Felipe não, Ismael está presente, o Israel já falou comigo, Leonardo não, Lucas não, Michael, Presente. Marcos Daniel não, Matheus Pinho, Aqui. Matheus Lopes, Matheus Melo, Patrick está em manobra, Tiago Borges, Oliveira e o Wagner. Pessoal, quem é do grupo do Tiago, hein? Do Oliveira? Patrick Christopher. Ele não tem nenhuma presença. Alguém sabe se ele está na noite? Porque até então eu não tenho nenhum aviso de que ele está na noite. O Christopher perguntou quem? Tiago Oliveira. Porque o teu grupo tem 2 Tiagos, o Rose e o Oliveira. O Tiago Rose eu sei que está na noite. Tem o documento, tem tudo, mas o Oliveira... olha, eu não tenho notícia dele. Na verdade, a gente nem conhece os... Às vezes... Não, eu perguntei porque tem uns que trabalham juntos, né? Aham. Vou ter que... Bom, Olha, deixa eu qual é converso o com o nome, Rafa. qual é o nome do arquivo da tabela A? Eu perdi esse documento, não sei onde está. Espera aí, deixa eu mandar de novo. Deixa eu abrir o grupo aqui e mandar de novo, espera aí. Feito. Está carregando. Mandei de novo ali. Tá bom, obrigado. Tá, pessoal, a chamada está feita. Estou à disposição aí, estou devendo retorno para o... Bom, o George a gente já discutiu aqui, né? Eu sabia que eu estava devendo retorno para ti, que tu me mandou o material, mas agora a gente já conversou. Ih, eu estou falando e está mutado. George, já te retornei aqui na aula, né, no fim das contas, então não estou te devendo retorno em relação ao que tu me mandou, já falamos. E aí, quem for me mandando, eu vou retornando dentro do possível. E, pessoal, não pensem que porque é em grupo, a gente não consegue identificar quem faz e quem não faz, tá? Vocês têm uma parte da nota que é avaliada o grupo e uma parte da nota que são avaliados de forma individual. Então, tem grupos que tem 3 pessoas, 4 pessoas, e eu sei que só tem uma pessoa fazendo. Então, essas outras pessoas, elas ficam com uma parte da nota, que é a parte da nota que é avaliada em grupo, mas vocês têm avaliações individuais, né? E aí, só a parte da avaliação em grupo não é suficiente para atingir a média. Senão fica muito fácil, né? Um faz e o resto recebe a nota. Então, estou avisando ainda em tempo para mudanças, tá?
porque tem alguns casos bem complicados. É só ver o número de alunos nas aulas. Exatamente. Desde que começou a matéria, às vezes não está tendo nem 60% da turma. Não. Uhum. Mas fica a dica só, tá? Para depois não dizerem que eu não avisei. Então, estou disponível. Chamada está feita. Quem não quiser continuar na aula, boa noite. Espero vocês amanhã para nossa apresentação. E vou colocar no grupo lá, lembrando que amanhã nós temos o nosso Checkpoint 2, com o resuminho do que tem que ser entregue para ficar registrado para todos, tá? Tá bom, Alice, boa noite. Eu vou terminar de fazer então a tabela e vou te mandar. Tá, eu vou retornar ainda hoje, no máximo amanhã de manhã, tá? Que hoje é o último dia da... O pessoal está em exame da FURG, então eu tenho uma série de exames para corrigir, mas eu vou dar uma prioridade para o material de vocês, que é para amanhã. Então, eu espero, né, até o final da noite, responder a todos. Mas isso pode ser um pouco tarde, às vezes eu trabalho em uns horários meio aleatórios, né? Alguns já viram que às vezes eu respondo, porque eu estou meio trabalhando até fora do horário. Mas eu respondo vocês, prometo, até o final da noite de hoje. Até jantando, né, Alice? Às vezes eu às vezes me roubam o celular e deixam. Eu desço para jantar e deixam o meu celular aqui em cima, senão eu estou comendo e estou respondendo. Porque eu tenho vocês, mas eu tenho 200 alunos na FURG, né? Então, o meu WhatsApp ele fica um pouco tumultuado em determinados momentos. E aí eu respondo em qualquer horário que eu posso. Está dando aula que matéria na FURG, Alice? Eu estou dando eletricidade e magnetismo lá, para engenharia civil e mecânica. Legal. E aí eu tenho 4 turmas com 50 alunos cada uma, e hoje 3 dessas turmas têm exame. Então, tem uma série de provas para corrigir e fechar as notas, né, para eles entrarem em férias. Mas eu pretendo fazer tudo entre hoje e amanhã, que aí eles entram em férias e... Pô, a FURG é muito bom, né? A FURG é muito forte. Eu tenho um filho de um colega meu de trabalho e ele se formou em engenharia mecânica na FURG. Na verdade, primeiro ele fez matemática aplicada. Na FURG, ele se formou em matemática aplicada só para fazer engenharia mecânica. Aí ele se formou em engenharia mecânica e foi fazer estágio no Uruguai, que a FURG indicou ele. Daí agora ele está morando há mais de um ano no México. Está empregado lá. Eu fora isso, aliado, né, a GP e a FURG, eu faço o meu doutorado, né? Então, além de dar aula nos 2 lugares, eu ainda estudo, faço meu doutorado, então eu concilio esses 3 itens na minha vida aí. Por isso que eu trabalho em horários meio aleatórios. Mas respondo vocês, não se preocupem, mandem. Quem está mandando o material sabe. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Vou respondendo, então, quem já me mandou.
Bom, Alice, eu vou sair então e te mando pelo WhatsApp, tá? Tá bem. Então tá, boa noite, doutora. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Não tá aí, já saiu. Já o Douglas saiu, o Cristiano também. Não adianta falar, então, sobre o Israel. Pessoal, o microfone eu deixo desligado, mas é só por uma questão de não ficar o barulho, que aí eu fico respondendo, digitando, tá? Mas vocês perguntem que eu abro o microfone e respondo vocês, tá? Ô, Alice, se tu quiser, qualquer coisa a gente pergunta, então depois. Aí não fica, a gente não fica te prendendo na frente do computador. Não, mas eu fico na frente do computador, não tem muito. É. Eu só. Não, que eu tô aqui calculando. Não tem problema, assim, ó. Às vezes a pessoa até prefere sair, porque senão fica. Não sei se usa notebook, celular, né? Mas enquanto tiver aluno, eu fico com a sala aberta também, não tem problema. Se não tiver, eu fecho a sala e aí vocês podem perguntar por áudio, pelo WhatsApp, não tem problema. Fica a critério de vocês aí. Tá ok, Alice, tá ok? Não, eu vou sair então para te deixar aí, né? Que eu vou calcular aqui os circuitos aqui para ver em quilômetro. Que é o que falta, que ali tu repete, né? O IP tu vai repetir, na verdade, né? A tensão, o IP, a potência, tu não vai ter que recalcular, o fator né? de potência. Uma coisa que eu até esqueci de falar, mas eu deixei claro ali na tabela, né? Para queda de tensão, a gente usa o IP, não é o IPC, né? Não é o IP, o IP corrigido, né? Com o fator de agrupamento. É o IP normal, que a gente calcula potência sobre tensão. Sim. Não é o corrigido, não é com o agrupamento. Não, é o normal, que eu refaço de cada um de vocês, né, pessoal? Então, cada um de vocês tem uma folhinha aqui, ó. Uma folhinha com todas as... E a norma ali, tu adota em qual tabela da norma, Alice? Como assim? Como assim? Na norma. Porque eu tipo, ali tu vai ter a norma e vai ter o adotado, né? Que a gente vai pegar, né? Tá. E aí na norma, é aquela norma que tu nos mandou, a NBR, é isso? Ela tem ali a seção mínima de cada condutor, mas deixa eu ver se eu acho que é na 5410 também, tá, pessoal? Mas a gente tem agora eu não vou me lembrar qual a tabela. Deixa eu abrir a norma aqui e aí eu falo a tabela para vocês, que é mais fácil do que eu ficar tentando chutar. Cadê o sumário? Tem aqui tabelas. Eu acho que a 47, talvez. Vamos ver. A tabela 47 da 5410, ela fala ali, ó, condutores isolados, circuito de iluminação 1,5, o circuito de força, que são de tomadas, né, 2,5, e aí para condutores e cabos isolados, e aí ele tem 2,5 ou aí depois ele tem para equipamentos específicos, ele tem uma tabelinha ali, mas o que a gente acaba adotando basicamente é 1,5 para iluminação, 2,5 para
tomadas de uso geral, né? E aí, para chuveiro, forno elétrico, esses que exigem um pouco mais, a norma pede no mínimo 4, tá? Mas tem alguns locais que já nos falam em no mínimo 6, tá? Mas isso também depende muito de qual a potência do equipamento, né? Porque tem chuveiros com potências bem diferentes, tá? Mas 1,5 iluminação, 2,5 tomada e 4 para chuveiro, forno elétrico, esses que exigem mais, que tem uma resistência bastante alta, a gente pode considerar 4, né? Acho que são esses equipamentos que a gente tem, basicamente, né? Tá ok, Alice, eu vou fazer a tabela, eu vou calcular agora a queda, e aí eu te mando, tá? Tá. Aí eu vou mandar, e a gente vai mandar no grupo ali, e vou montar um rascunho no caderno, depois eu faço quem a gente fez ali. Tá, uma tabelinha. O outro colega fez uma tabela no Word, que eu tô sem computador, então no celular eu tô apanhando para fazer, não tô conseguindo fazer no celular. Tá, não tem problema. Tá? Só para aí no caso no micro-ondas aí, o mais de resistividade, eu vou botar adotado 4, mas do ar-condicionado ali, um ar-condicionado de 12.000 BTU dá para adotar 2,5. Dá. Quando é ar-condicionado com com mais BTUs, que aí a gente aconselha o de 4, né? Tá, beleza. Não te preocupa, Celso, que tu acha que é bobagem é a nossa dúvida também, hein? A bobagem de um é a dúvida do outro. Não, isso nunca... Isso aí a gente fala, mas sempre dá para ajudar. Não é, Alice, sabe o que é? Como o nosso curso é à distância, então daqui a pouco falta um pouco mais para nós entender a matéria. Entendeu? Não, eu sei concordo, que vocês tentam da melhor forma possível. Mas às vezes é complicado, às vezes o quadro... Eu até acho que o quadro não faz tanta falta. O que eu acho que faz falta é tu tá com a tua conta ali no teu caderno e o professor chegar do teu lado e olhar o teu passo a passo e te explicar a partir dele. O contato. O contato, o sentir, né? O professor sentiu o aluno, esse aluno está com essa dificuldade nisso, vou orientar dessa forma. Por mais que a gente tivesse todo mundo com as câmeras ligadas aqui e vocês vê os filhos passando na volta aqui, toda essa loucura que a gente estuda aqui, né, que só quem está aqui estudando aqui sabe. Mas vocês nunca vão ter o mesmo contato de nós estar pessoalmente, né? Então nos faltou isso no curso. Então tu vai ver que em alguns momentos a gente vai dar umas patinadas. Eu digo por mim, né? O cara dá umas patinadas para entender a matéria e forçar para entender a matéria. Às vezes a gente vai perguntar, parece bobagem que a gente está perguntando. É por causa que faltou um pouco, né? Para nós, o curso. Sim. O curso nos faltou um pouco. Que foi numa época bem complicada, né? Eu vejo isso até nos alunos da FURG. Vai ficar uma defasagem. E eu dou eletricidade e magnetismo, tem disciplinas que nem a minha ou similares à minha. Cara, é muito difícil tu fazer uma aula gravada. No caso deles, nem é aula assim que nem a nossa, que a gente não pode cobrar que eles assistam online, né? É uma aula que eu tenho que gravar, e aí não tem nem os alunos ali para me perguntar no meio da aula. Tipo, tu dá aula para a parede, e é muito difícil, porque às vezes tu esqueceu de falar uma coisa, mas aí o aluno te perguntou e tu lembra, era para ter falado isso, e aí tu volta e fala, mas tu dando aula para a parede é impossível, tu não tem esse retorno. Então sempre falta alguma coisa. Que o problema não é as contas, Alice. A calculadora não é o problema. Até a científica aqui não é o problema. O problema, às vezes, montar. Montar, exatamente.
Tá? Obrigado. Boa noite. Eu vou Nada. me dedicar aqui. Boa noite a todos aí. Boa noite. Olha, Oi? última coisa aí. Às vezes eu bobeio aqui nessa calculadora científica. Tipo, se eu fizer 0,0045 vezes 1,73, 0,0045 vezes 1,73, vai dar igual a 7,785. Aí ali em cima aparece menos 0,3. Vezes, deve ser vezes 10 na 3, né? Exatamente. E aí, tipo, eu pego, aí eu teria que dividir o 2,54, que seria a porcentagem 0,02 vezes 127, que dá 2,54, dividido por esse 7. Aí como é que eu faço essa divisão? Aí eu faço o 2,54 dividido por 7,785, 10 na menos 3, ou aplico mais 3 zeros nessa conta? Não, o que tu pode fazer... peraí, deixa eu tentar. Vou ver se tu consegue visualizar a minha... Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Aham. Ó, dá para te ver a tela da minha calculadora, se eu botar bem perto, assim, né? Tá, não. Tô vendo, é igual a mim. Tá, é igual a tua? É. Tá, então a primeira conta que tu fez, qual foi? 0,0045 vezes... vezes 1,73. O que é isso mesmo? No caso, seria a minha iluminação, a iluminação da sala, que aí eu fiz o cálculo, deu 4,5, tá? Ah, não, De mas eu tô metro. dizendo assim, tu tá usando... Isso aqui é qual equação? É a da queda, né? Tá, a queda de... Que é o 0,045 vezes o IP, né? 0. Ah, tá, tu tá fazendo a parte de baixo. Isso, Tá. desculpa. A parte de cima é que eu já acostumei com, que é 2,54. Aí deu 7,785 vezes 10 a menos 3, isso? Isso aí. Tá. Aí tu tem o valor da parte de cima. 2,54. Então, 2,54 dividido. É isso que tu vai fazer. Tu tem os 7,78 lá embaixo, né? Isso. Aí tu digita 2,54 dividido e aí aperta a tecla ANSI. Que aí ele vai pegar o valor que está aqui, ó. Aonde que é a tecla ANSI? É do lado igual. Eu não sei se é assim que fala, né? É ANS. Eu que apelidei ela de ANSI. Tá, não. Já visualizei. Beleza. Aí tu aperta igual. Vai dar 326 ponto não sei das quantas.
no caso, ele resgata O valor que está número. na tela. Ah, tá, show. Então, como tu sempre tem o valor de cima, o que eu te aconselho a fazer? Vais pegar outro valor de baixo que tu tenha, né? Tens um valor aí, o outro na mão para a gente fazer? Tá, os mesmos 2,54 por cima, mas vamos fazer o de baixo, tá? Tá. Seria 0,07 vezes 0,78. Tá, então 0,07 vezes 0,078. Apertasse igual, deu 0,0546, é isso? Só um pouquinho. 0,7 vezes 0,78. Ó, vai aparecer isso aqui para ti, 0. certo? Isso aí, ok. Agora, tu não faz nada, só digita 2,54 2,54 dividido e aperta a tecla ANS. E aí dá igual. 46,52. Exatamente. Ah, que show. Show de bola, show. Que aí tu não precisa te preocupar com aquele vezes 10 na menos 3, porque sempre o valor fica salvo ali. Como tu sabe o valor de cima, tu sempre calcula o de baixo, aí digita o 2,54 dividido pelo ANSI, que ele vai resgatar aquele valor que está ali. Tá, beleza, tá show. Vai ter que ter uma cadeira só para calculadora científica. Mas tu sabe que eu falei isso já mais de uma vez no curso, porque o de mecânica, eles têm uma que é matemática básica. E aí eu dei essa disciplina para eles e umas 2 aulas eu fiquei só ensinando funções básicas na calculadora. Porque ajuda demais. Parece bobagem, certeza. mas não é. Não, e eu peguei assisti o YouTube, né? As dúvidas que eu tinha e fiquei uma tarde vendo o YouTube do básico, mas, pô, já me movimentou, mas eu não me lembro nada desse lance aí, dessa tecla aí que tu ensinou. Mas tá ótimo. Valeu, muito obrigado. Boa noite aí. Daqui a pouco eu já te mando aí o Tá, resultado. tranquilo. Eu devo dar uma parada agora só para jantar e Claro, depois já retorno. Tens que, como eu já te falei, né? Tens uma vida. É verdade. Não dá para... Senão a gente enlouquece também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.